Imagine a cena. Você acaba de passar por uma cirurgia complexa, talvez um transplante ou um tratamento de alta tecnologia, e ao sair do hospital, recebe uma nota fiscal detalhada. O valor atinge cifras impressionantes, mas no rodapé consta: custo coberto pelo povo brasileiro. Esse cenário ilustra a realidade invisível do Sistema Único de Saúde. Para muitos, a ausência de cobrança direta cria a falsa percepção de que o serviço é um presente sem custos. No entanto, cada gase, cada vacina e cada atendimento tem um preço real, financiado diariamente por 214 milhões de cidadãos. O termo gratuito é, na verdade, um equívoco semântico que mascara a complexa engenharia econômica que sustenta a dignidade humana no Brasil. Desde a Constituição Federal de 1988, a saúde deixou de ser caridade para se tornar um direito universal, mas essa conquista exige uma manutenção financeira constante e robusta. Antes desse marco constitucional, o acesso médico no país era marcado pela segregação. Somente quem possuía carteira assinada e contribuía para o INAMPS tinha direito ao atendimento formal. A grande massa de trabalhadores informais, desempregados e cidadãos rurais ficava à margem, recorrendo às santas casas de misericórdia ou apenas a cuidados paliativos em momentos de desespero. A transição para o modelo atual definiu que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Entretanto, é vital compreender que o Estado não possui dinheiro próprio. Ele apenas administra a riqueza gerada pela sociedade. Portanto, o SUS não é grátis, ele é público. Essa diferença é o cerne de uma cidadania consciente. Cada brasileiro é um financiador direto do sistema, mesmo sem perceber, através de uma carga tributária indireta que incide sobre produtos básicos do cotidiano, como o arroz, o feijão e o vestuário. Essa ilusão de custo zero muitas vezes desmobiliza a população na hora de exigir qualidade e eficiência. Quando não vemos o preço estampado no serviço, tendemos a não valorizar o investimento. Procedimentos como transplantes de órgãos, que podem custar mais de R$100 mil, ou sessões intermináveis de diálise, são mantidos por uma arrecadação coletiva que nunca para. O cidadão, ao se sentir um beneficiário de caridade, perde o seu poder de fiscalização, mas ao se reconhecer como o pagador dessa conta, ele assume o papel de acionista de um dos maiores mecanismos de redistribuição social do mundo. O SUS opera em todo o território nacional, atendendo desde as grandes capitais até as aldeias mais isoladas. É uma estrutura que não dorme, mas que sangra recursos quando a gestão é falha ou quando a população não compreende a origem do capital investido. Antes de continuarmos a detalhar como os impostos que você paga são divididos entre as cidades e o governo federal, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa investigação financeira é fundamental para que possamos cobrar o retorno adequado do Estado. A saúde pública brasileira é sustentada por tributos como ICMS, PIS e COFINS, que muitas vezes passam despercebidos nas prateleiras dos mercados. A cada compra, um percentual é destinado para garantir que qualquer pessoa, independentemente de sua renda, tenha acesso a uma ambulância do SAMU ou a um tratamento oncológico. O desafio atual reside justamente no subfinanciamento e na má alocação desses ativos. A percepção errônea da gratuidade atua como um obstáculo para a melhoria dos serviços, pois retira do cidadão o senso de propriedade sobre o hospital do seu bairro. Entender o SUS como um serviço pago e caro é o primeiro degrau para transformar a saúde no Brasil. Ao longo desta série, veremos que essa conta é dividida por todos, mas nem sempre os benefícios chegam com a mesma agilidade para quem mais contribui. O valor real do SUS está na sua capacidade de ser um seguro de saúde nacional, onde a solidariedade fiscal permite que o custo de uma vida seja diluído entre milhões de mãos. Sem o SUS, milhões de famílias estariam arruinadas financeiramente diante da primeira enfermidade grave. A engrenagem que sustenta essa estrutura monumental começa longe dos corredores hospitalares, precisamente no ato de consumo de cada cidadão brasileiro. Quando o cidadão contribuinte compra um simples quilo de arroz ou um eletrônico, ele não está apenas adquirindo um bem, mas transferindo recursos para o erário através de uma carga tributária indireta, pesada e complexa. Impostos como o ICMS estadual, o IPI federal e as contribuições como PIS e COFINS estão embutidos em cada transação comercial realizada no país. É essa arrecadação silenciosa, presente na nota fiscal de cada supermercado, que forma a espinha dorsal do orçamento da saúde. O financiamento do sistema segue uma lógica de triângulo federativo, onde a União, os estados e os municípios possuem responsabilidades financeiras definidas pela legislação, mas enfrentam desafios constantes de execução e repasse. A Constituição Federal estabelece percentuais mínimos de investimento para garantir que a saúde pública não seja negligenciada. Os municípios brasileiros devem aplicar obrigatoriamente pelo menos 15% de sua receita própria.
enquanto os estados precisam destinar no mínimo 12% de seus recursos. O governo federal segue regras baseadas na receita corrente líquida para dar estabilidade ao sistema nacional. No entanto, o que observamos na prática é uma pressão desproporcional sobre os orçamentos municipais. Frequentemente, prefeitos investem muito além do mínimo obrigatório para cobrir lacunas deixadas por repasses federais insuficientes ou pela falta de infraestrutura de média complexidade nos estados. Essa triangulação financeira permite que um posto de saúde funcione em cidades remotas, mas é também onde recursos se perdem em burocracias e gargalos administrativos que impedem o dinheiro de chegar à ponta do serviço. O gasto per capita brasileiro em saúde é um indicador revelador dessa complexidade econômica. Ao compararmos o Brasil com países que possuem sistemas universais consolidados, como o Reino Unido e seu sistema NHS, a disparidade financeira se torna evidente. Enquanto essas nações investem milhares de dólares por cidadão anualmente para manter a qualidade do atendimento, o Brasil opera com uma fração desse valor, tentando oferecer cobertura total em um território de proporções continentais e desigualdades profundas. O paradoxo do financiamento nacional revela uma realidade desconcertante. Embora o SUS atenda cerca de 75% da população, o volume de dinheiro que circula no setor privado, através de planos de saúde e pagamentos diretos, é frequentemente superior ao investimento público total em relação ao produto interno bruto. Isso cria um cenário de desigualdade, onde a minoria da população dispõe de mais recursos para a sua saúde do que toda a rede pública que sustenta a grande maioria dos brasileiros. Porém, o dinheiro do contribuinte flui para áreas estratégicas que vão muito além das salas de cirurgia. Existe um componente chamado de SUS invisível, que garante a segurança da vida cotidiana sem que a maioria perceba. Cada vez que você consome água tratada ou faz uma refeição em um restaurante, o braço da Vigilância Sanitária e da Anvisa, financiados integralmente pelos seus impostos, está agindo para prevenir doenças e garantir padrões de higiene e segurança. A fiscalização de portos e a regulação de medicamentos são funções vitais que consomem parte considerável do orçamento público para proteger a soberania sanitária do país. Além disso, as campanhas de vacinação em massa e o pronto atendimento do SAMU nas rodovias e centros urbanos são engrenagens que dependem diretamente da produtividade do trabalhador brasileiro. Os bancos de sangue e hemocentros, que fornecem plasma essencial para cirurgias complexas em toda a rede nacional, também operam sob esse modelo de financiamento coletivo constante. A relação entre o poder público e o setor privado representa um campo de batalha financeiro. Quando a rede própria de hospitais não consegue suprir a demanda, o Estado é obrigado a contratar serviços de hospitais privados e entidades filantrópicas, como as Santas Casas. Nessas parcerias, surge um problema crítico conhecido como a defasagem da tabela SUS. Os valores que o governo repassa por procedimentos médicos muitas vezes não cobrem nem os custos básicos de materiais e honorários, gerando um déficit crônico nessas instituições. Esse descompasso entre o custo real e o valor pago cria um efeito dominó, onde hospitais acumulam dívidas e o cidadão contribuinte acaba sendo prejudicado pela precarização do serviço que ele financiou antecipadamente. O mito da gratuidade cai por terra quando percebemos que cada falha ou demora no sistema é um prejuízo direto no investimento feito por cada brasileiro através de seu trabalho. O impacto social e econômico do SUS revela-se com maior clareza quando observamos o abismo que separa a assistência à saúde da ruína financeira total. Para o cidadão contribuinte, o Sistema Único atua como o maior mecanismo de proteção social do país, impedindo que diagnósticos devastadores se transformem em sentenças de pobreza para famílias inteiras. Imagine o cenário de uma doença catastrófica, como o câncer, o HIV ou condições raras que exigem medicamentos de custo astronômico. Em países sem um sistema universal, essas enfermidades costumam levar à falência, à perda de propriedades e ao endividamento vitalício. No Brasil, embora enfrentemos filas e carências, o SUS garante que o tratamento oncológico, a hemodiálise e os antirretrovirais cheguem ao paciente sem que ele precise vender sua casa para sobreviver. Essa função de seguro nacional é o que mantém a estabilidade econômica de milhões de lares, mas sua percepção é frequentemente ofuscada pela falta de transparência nos custos reais de cada procedimento. A ausência de uma prestação de contas direta ao usuário alimenta o mito da gratuidade. Se o cidadão não tem consciência de que uma única internação em unidade de terapia intensiva pode custar milhares de reais por dia ao erário, ele dificilmente desenvolverá o senso de urgência necessário para fiscalizar a aplicação das verbas. Essa obscuridade financeira retira do brasileiro a clareza de que ele é, na verdade, o acionista majoritário desse sistema. Quando a transparência é negligenciada, o espaço para a má gestão e para o desperdício cresce.
O dinheiro que deveria ser investido em novos leitos muitas vezes se perde em labirintos burocráticos ou em casos de corrupção que drenam a energia vital das santas casas e dos hospitais públicos. O desperdício de recursos, seja por medicamentos vencidos em prateleiras mal geridas ou por obras que nunca terminam, é uma afronta direta ao trabalho do povo que financia cada tijolo dessas instituições. A ineficiência administrativa corrói a confiança pública e fragiliza os pilares que deveriam sustentar a universalidade prometida na Constituição. A pressão demográfica surge como um dos maiores desafios para a sustentabilidade desse modelo nas próximas décadas. O Brasil está deixando de ser um país de jovens para se tornar uma nação que envelhece rapidamente. Esse envelhecimento populacional traz consigo o aumento das doenças crônicas e degenerativas, que possuem um custo de manutenção muito superior aos atendimentos agudos de antigamente. Manter um sistema que se pretende universal e integral em um cenário de recursos escassos e demanda crescente exige uma reforma profunda na mentalidade de gestão nacional. A União, os estados e os municípios precisam harmonizar suas estratégias para evitar a duplicidade de gastos e garantir que cada real arrecadado através do consumo do trabalhador seja aplicado com precisão cirúrgica. A digitalização e a tecnologia são aliadas fundamentais nessa jornada, permitindo que o histórico do paciente seja integrado de forma eficiente e que fraudes sejam detectadas antes mesmo de causarem um prejuízo irreversível ao Tesouro Nacional. O uso de dados e inteligência na saúde pública não é mais um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência financeira para o sistema. O olhar sobre o futuro do SUS deve ser guiado pela compreensão inadiável de que este sistema é uma conquista civilizatória, e não um presente de qualquer governo. Desde a sua concepção, o objetivo foi garantir que a saúde deixasse de ser um privilégio restrito de poucos para se tornar um direito inerente à dignidade de todos os brasileiros. No entanto, para que essa promessa se mantenha viva, é preciso derrubar definitivamente o mito da gratuidade. Nada no sistema é de graça. Tudo é pago antecipadamente com o esforço e os impostos de cada cidadão contribuinte. Reconhecer-se como o verdadeiro financiador é o passo essencial para uma cidadania ativa e vigilante. Ao final, pois a solidariedade fiscal é o que garante que serviços como o SAMU e a Anvisa continuem protegendo a todos. Você contribui hoje para que o amanhã seja um direito universal. O SUS é a prova de que a vida não pode ter preço, mas exige responsabilidade coletiva. Zelar por sua eficiência é o investimento mais valioso que podemos fazer. O SUS é seu. Fiscalize como dono.